Olá, amigos e amigas do canal de YouTube China Global News. Sempre uma discussão importante a partir de temas da geopolítica e da macroeconomia mundial. Hoje temos a satisfação de receber para uma entrevista Elias Jabbour, que você vai conhecer agora. Olá, Elias, bem-vindo ao canal de YouTube China Global News. Marco Piva, meu querido, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo e bora lá, né? Sim, e nós vamos começar já direto ao ponto. Guerra tarifária, decisões polêmicas do novo presidente, né, de Donald Trump nos Estados Unidos, isso abalando e mexendo, chacoalhando o mundo. Como é que você está vendo esse panorama? Eu acho que é algo inédito na história do capitalismo, né? O protecionismo sempre existiu, os Estados Unidos sempre foram um Estado desenvolvimentista, com uma ação muito ativa do Estado em todos os gânglios vitais da sua economia. Sempre foram protecionistas, mas nunca chegaram a esse nível de protecionismo, esse nível de agressividade como está ocorrendo agora. O que eu vejo é que os Estados Unidos entraram no nível não sei se a melhor palavra é decadência ou declínio relativo, ou seja, de perda de influência, não é? Ao mesmo tempo que ele é o detentor da moeda internacional de reserva, é detentor das forças armadas mais poderosas do mundo, de uma influência ideológica, cultural absurda em todos os cantos do mundo, qual que é a possibilidade desse país continuar a ser hegemônico no mundo em um mundo baseado em regras, né? Eu acredito que é zero, a possibilidade é zero dos americanos se manterem hegemônicos no mundo e um mundo baseado em regras, instituições que funcionam, etc. Então, essa guerra tarifária, sob o meu ponto de vista, ela é parte de uma estratégia, né? Que isso não é nova, vem desde o início dos anos 2010, desde Barack Obama, uma estratégia de levar o mundo a um estado permanente de caos, e esse caos é o que permite que os Estados Unidos sobrevivam enquanto nação mais poderosa, aquela que joga as cartas no cenário internacional. Então, ficarmos só nas tarifas em si, eu acho que ela não explica o todo, né? Agora, observar que existe uma tendência do mundo ao caos, e esse caos é altamente funcional para os Estados Unidos, eu acho que isso explica melhor essa situação do que algo mais simplista, voltado somente à questão das tarifas, etc., né? Olha, esse tema que você traz de surfar no caos como uma possibilidade para uma saída econômica dos Estados Unidos. Aprofunda um pouquinho mais essa questão. Não, por exemplo, do ponto de vista da tecnologia, por exemplo, né? Existe uma guerra tecnológica em que os americanos estão ficando para trás, a China tem uma capacidade de ter um dinamismo econômico muito maior que os Estados Unidos por conta da sua economia não ter penetração, não ter espaço para financiarização. Então, é uma economia completamente voltada à produção, é uma economia monetária de produção, enquanto os Estados Unidos é uma economia que vai perdendo cada vez mais dinamismo por conta do papel da financiarização dos derivativos que tem naquela economia. Então, todos os recursos que iam para a inovação tecnológica na década de 50, 60 e 70, né? Hoje, boa parte desses recursos não vão mais para a inovação tecnológica ou para a produção de bens e serviços, e sim para a finança, para fazer dinheiro se reproduzir dentro da lógica do sistema financeiro, né? Isso levou, primeiro, ao surgimento de novos polos de poder no mundo, baseados em produção, como o Brasil, como a China, como a própria Índia, como a própria Rússia, que tem um grande complexo industrial militar, e mesmo o Brasil, e quanto os americanos foram perdendo cada vez mais influência no mundo. E essa perda de influência se acentua com a crise de 2008, de 2007 e 2008. Então, essa perda de influência no mundo ela tem sido compensada cada vez mais com algumas armas. Por exemplo, o quantitative easing, por exemplo, que é espalhar dólares pelo mundo, levando com que outras moedas se valorizem e isso facilite a penetração de produtos americanos mundo afora. Logo em seguida vem essa questão das guerras de quinta e sexta geração, que é a utilização das big techs propriamente dita como arma de guerra dos Estados Unidos para fins de desestabilizar sociedades ao redor do mundo. Então você tem a Primavera Árabe, você tem o golpe de 2016 no Brasil, as manifestações de Hong Kong, tem manifestações no Irã,
tem a secessão da Ucrânia, ou seja, tem uma série de fenômenos no mundo contemporâneo, a intervenção na Síria, que tem a marca registrada dessas guerras de quinta e sexta geração, né? Que são essas guerras híbridas, né? Que é chamada, né? E a terceira, que é a cada vez mais utilização de sanções, de um lado, e utilização do dólar como arma de destruição em massa, ou seja, os países que não são alinhados aos interesses americanos, os países não simpáticos à ordem capitaneada pelos Estados Unidos, são simplesmente cancelados do sistema internacional via cancelamento do sistema SWIFT, que é aquele sistema de compensação via dólar, que os países que estão fora do SWIFT que passam a não ter condições nem de importar absolutamente nada por causa de crises cambiais geradas por essa expulsão. Caso da Venezuela, de Cuba, mesmo da Rússia, durante o conflito da Ucrânia e por aí vai. Então, são instrumentos que os americanos vão lançando mão, e agora a guerra tarifária, né? E tecnológica, que vão lançando incerteza ao mundo, né? Incerteza para os empresários privados, congela-se os investimentos, cancela-se o comércio nacional, rompe-se as cadeias globais de valor, e o passo seguinte disso é um ambiente de caos, propriamente dito, porque ninguém sabe para onde o mundo vai, né? E nessa incerteza, os americanos operam a manutenção da sua hegemonia, né? Dentro desse chacoalhão global, também se coloca em risco o multilateralismo. Você passou recentemente por uma experiência no Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? Esteve lá assessorando a presidente Dilma Rousseff. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre essa possibilidade. Como é que o BRICS e também o próprio multilateralismo ficam afetados ou podem ser uma oportunidade diante desse cenário? Acho que são as duas coisas, né? Primeiro, existe um ataque ao multilateralismo, evidente que isso é o ponto, mas também existe uma oportunidade de fortalecimento dos laços dos países do sul global, que são os maiores interessados no multilateralismo, até porque as tarifas estão pegando os países mais pobres do mundo. Então, os países mais pobres do mundo vão ter que enfrentar a necessidade de se unirem cada vez mais em laços que relacionem o maiores fluxos de investimento, maiores fluxos de comércio, maiores fluxos de financiamento via China, e isso passa a ser um braço fundamental um braço barra oportunidade para o fortalecimento do multilateralismo, né? Então, acho que existe hoje no mundo uma grande chance histórica, vamos dizer assim, da consolidação vamos dizer assim, de entidades como, por exemplo, BRICS, por exemplo, o novo Banco de Desenvolvimento, e por aí vai, né? Eu vejo uma grande oportunidade para o mundo nesse exato momento, né? Então, vamos pegar essa grande oportunidade e trazer aqui para o Brasil. Como é que você está vendo o nosso país nesse cenário? Bem, eu estava debatendo com o professor Beluso, a professora Lida Paulani, né? E eu coloquei a seguinte questão, né? A pergunta era: o que o Brasil deve fazer para enfrentar o que virá, né? E eu falei muito claramente: o Brasil deveria ter feito isso, não fez. Então, hoje o Brasil está muito despreparado para enfrentar o que está aí. O que deveria ter sido feito, né? O Banco Central não poderia ser independente, a Petrobras deveria ser um indutor do processo de desenvolvimento, como foi nos dois primeiros governos Lula e Dilma, deixou de ser. A Eletrobras não deveria ter sido estatizada. As políticas fiscais, a possibilidade do Estado de fazer política fiscal não deveria ser criminalizada com leis, com a lei de teto de gasto, mesmo a flexibilização disso daí. Então, são marcos institucionais que vão privando a capacidade do Estado Nacional brasileiro enfrentar essas crises que vêm de fora, né? Então, o Brasil hoje está numa situação que ele não tem instrumentos para enfrentar uma recessão internacional, por exemplo. Enfrentar a recessão internacional em um mundo marcado pela incerteza, em onde o setor privado não vai investir, é investimento público, né? Então, hoje o Brasil tem a possibilidade, essa crise toda que pode vir aí, de repensar essas questões, mas também de aprofundar os nossos laços econômicos, comerciais e principalmente de investimentos com a China, né? Essa é a grande oportunidade do Brasil hoje. Nós revemos a nossa política com a China que foi feita até agora. Eu acho que nós temos uma política muito tímida em relação à China, uma política muito tímida em relação aos BRICS, e nós caímos na real do seguinte: olha, não tem alternativa ao Brasil e ao futuro do Brasil sem nós nos assumirmos como parte do Sul Global e sem termos como parceiro preferencial
inclusive uma janela externa para a nossa reindustrialização, que seja a China, né? E eu tenho falado também em muitos ambientes o seguinte: eu sou favorável que o Brasil e a China passem por um processo de integração produtiva total, o que não significa submissão à China, não significa aliança sem limites com a China, e sim a busca das possibilidades que a China entrega para que o Brasil possa voltar a ser um país industrializado como já foi no passado. Então, nós temos essa oportunidade dessa crise que está aí, nos abrir os olhos de vez para as oportunidades que o Sul Global e a China nos entregam nesse momento. Então, buscando essa parceria com a China, que já é grande, ou seja, a China é o principal parceiro comercial do Brasil atualmente. Isso foi uma mudança radical se compararmos com as relações comerciais que existiam entre os dois países no início do século XXI. Onde e em que setores você acredita que pode ser aprofundada essa relação? Primeiro que nós temos uma relação muito grande de comércio com a China, o Brasil ter superávit com a China e tal, mas uma relação que, do ponto de vista estratégico, é muito desfavorável ao Brasil. Porque o Brasil importa maquinários da China, importa produtos é, industrializados da China, com valor agregado, nós exportamos ferro, soja, como petróleo, etc. Eu acho que isso não interessa ao Brasil, uma pauta dessa. E nem interessa para a China também, né? Então nós temos que rever, que rever as nossas relações com a China e observar aquilo no outro patamar. Então é observar a possibilidade de cooperação em simplesmente todos os setores. Falo, não estou exagerando. Desde energia solar, desde de satélite artificial, até, por exemplo, a reconstrução do Brasil via China. Evidente que um acordo com a China não são 3 meses de discussão que você vai fechar um grande acordo como esse, né? E sim, são anos de discussão até buscar um consenso. O Brasil reconstruir completamente a sua indústria mecânica pesada, a indústria de construção, a sua indústria ferroviária, né? A sua indústria metroviária e por aí vai, né? Nós temos condições de uma parceria estratégica com a China que abarque a internalização desse tipo de cadeia produtiva em território nacional. Porque também isso resolveria uma questão que é fundamental no Brasil hoje. O Brasil hoje, por exemplo, nós temos um problema muito sério de soberania nacional, porque as nossas infraestruturas que conectam o nosso território estão destruídas. O Brasil tem um custo altíssimo de produção por conta do problema de transportes. As pessoas não andam pelo Brasil de carro, de trem ou de ônibus, porque isso não existe essa possibilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a China abre a possibilidade de nós abrirmos um relevo diante do Brasil para reconstruir nossas infraestruturas, né? Então, o nível de cooperação pode estar de A a Z com a China. Basta nós termos capacidade e visão estratégica sofisticada para poder ver isso daí, né? E nesse circuito de aprofundamento das relações entre Brasil e China, numa perspectiva mais estratégica, como é que ficariam as relações do Brasil com os Estados Unidos, mesmo considerando uma administração como a de Trump? Então, mas a questão é a seguinte: nós não queremos deixar de ter relações estratégicas com os Estados Unidos também, né? Não é contraditório nós temos uma aliança gigantesca com a China e também temos uma aliança gigantesca com os Estados Unidos. Então, acho que isso é uma mistura de ciência e arte, né? Que o Brasil vai ter que ser capaz de construir, como nós já construímos no passado, em que, tudo bem, Estados Unidos, nós temos uma aliança com a China, mas também queremos ter com você. O que você tem a nos oferecer? Então, se os americanos quiserem, por exemplo, ajudar o Brasil a construir a nossa própria capacidade produtiva de inteligência artificial, ótimo. Se os americanos quiserem ajudar o Brasil a expandir os nossos setores semicondutores, ótimo. E também vários outros setores que poderiam estar conosco. Então, eu não vejo contradição entre aliança com um ou com o outro. E sim, eu vejo a possibilidade de explorar essa contradição entre um e outro ao nosso favor nesse cenário internacional. No caso da América Latina, Elias, a administração Trump tem dado sinais contraditórios, eu diria, porque ao mesmo tempo que entende a América Latina ainda como uma espécie de quintal, e isso foi dito até verbalmente, né, por um dos dirigentes do governo americano, por outro lado, o olhar americano, norte-americano, melhor dizendo,
ele não está direcionado hoje tão fortemente para o nosso continente. Nesse sentido, como é que você vê a aproximação do Mercosul ou da possibilidade de um acordo do Mercosul com a União Europeia, considerando também que a Europa hoje vive um dilema, que está sendo esse afastamento dos Estados Unidos de uma posição mais forte, especialmente por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Eu não vejo com, eu vou ser muito honesto, assim, sabe? Eu não vejo com bons olhos um acordo com a União Europeia em que nós recuperamos a indústria europeia e nós aprofundamos a nossa tendência a exportar commodities, porque no fundo, um acordo com a União Europeia é isso hoje, né? A abertura do mercado europeu para produtos primários brasileiros e do Mercosul, em troca de abertura do mercado do Mercosul para produtos industrializados europeus. Eu não vejo qualquer interesse da América do Sul nisso, eu não vejo, eu não entendo a pressa que o Brasil está tendo hoje, o Itamaraty, de assinar esse acordo com a União Europeia. Eu estou sendo assim muito honesto, eu não gosto de meias palavras em relação a certos pontos, né? Ao mesmo tempo que nós fazemos um pouco de pouco caso em relação à China, porque nós queremos uma equidistância, etc, etc, como o Itamaraty coloca, né? Nós estamos apressando um acordo que é quase um acordo colonial com a Europa. Eu acredito que o Brasil tem que aproveitar esse mundo em convulsão para poder tirar proveito o máximo possível para os nossos interesses estratégicos. Agora, se a sociedade brasileira achar que é de interesse estratégico, nós temos provedores de alimento e energia para o mundo, em detrimento de nós termos a nossa própria indústria e serviços tecnológicos, isso é outra história, né? Eu não acho que uma nação de 210 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes, possa sobreviver exportando soja, ferro e petróleo. Não existe condições. O Brasil está se esfarelando enquanto sociedade por conta da perda da capacidade de produzir bens intermediários e bens finais aqui no país. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, o PIB dela há 20 anos atrás, 36% era indústria de transformação, hoje é 6%. Então, isso é uma regressão produtiva que explica a criminalidade, explica a favela, explica todos esses fenômenos negativos, tem explicação nessa regressão produtiva que o Brasil passou nos últimos 40 anos. E vamos continuar apostando nisso no acordo com a União Europeia? Eu acho muito complicado, particularmente. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tem conduzido o projeto da nova indústria do Brasil. Como é que você está acompanhando e vendo esse processo, considerando que, até pelos dados que existem, e você mesmo ressaltou isso agora, o Brasil está atrasado na sua competitividade internacional, especialmente na indústria de transformação? Eu acho, primeiro, que é uma grande iniciativa, tá? Inclusive, eu tenho um amigo pessoal, um dos meus melhores amigos, que está conduzindo esse processo, que é o secretário de Indústria e Comércio do DMDIC, que é o Wallace Moreira. Agora, o que que fica dessa história toda, né? A falta de coordenação, porque você tem uma política industrial que ela é ousada, que é a Nova Indústria Brasil, né? Ao mesmo tempo que você tem um Banco Central, por exemplo, que claramente opera contra isso, ou seja, o Banco Central não para de aumentar a taxa de juros de forma indiscriminada, e sem uma justificativa latente. E o Brasil tem, por exemplo, uma trava fiscal, ou seja, hoje o Brasil criminalizou a prática do Estado exercer o direito de investir, desde o Temer na presidência da República, né? Que não coaduna com uma política industrial como a Nova Indústria Brasil. Então, falta coordenação entre o fiscal e o monetário para potencializar essa política industrial gigantesca que é a Nova Indústria Brasil. Ou seja, eu vejo dessa forma esse problema, né? Considerando agora a necessidade do Brasil avançar e rapidamente na questão da energia limpa, da transição energética, que temos em tese aí uma condição privilegiada. Como é que você também está vendo esse setor? Esse é o setor porque o Brasil ele pode dar lição ao mundo, inclusive, disso, né? Então, acho que esse é um ponto. E o segundo, também aí cabe, por exemplo, uma aliança estratégica com a China, porque a China hoje ela lidera a atual quadra da revolução técnica e científica baseada justamente nessas indústrias de indústria verde, ou energia limpa, placas solares, baterias, etc, etc, etc. Então, também aí que é mais um setor que cabe uma gigantesca parceria com a China, indicando para o mundo, inclusive, que a solução para a questão ambiental passa fundamentalmente por uma aliança de dois dos maiores países do sul global, ou seja, existe uma capacidade de sinalização política para o mundo muito grande.
de uma união entre Brasil e China na questão climática, né? Porque, de um lado, é o país que mais investe em energia limpa, que é a China, investe mais do que a Europa e os Estados Unidos juntos, né? E, por outro lado, um país que mais utiliza na sua matriz energética fontes limpas de energia, né? Então, existe a possibilidade de sinalização estratégica dessa parceria que são muito grandes, né? Mas eu acho que ainda falta, Marco Piva, falta uma sofisticação de pensamento estratégico no Brasil hoje que nos capacite a pensar nesses termos, né? Infelizmente, né? Nós sabemos que o governo Lula 3 enfrenta um desafio diferente do que foram os dois mandatos anteriores, que estavam, digamos assim, numa outro momento, uma outra conjuntura, inclusive do ponto de vista da economia mundial. Quais são os principais desafios na política que você está vendo em relação ao desempenho do governo Lula? Primeiro nós temos uma extrema-direita com uma capacidade de mobilização, e agora com a eleição de Trump, por exemplo, uma capacidade de desestabilização muito grande do país. Eu acredito que o nosso grande desafio passa necessariamente pela reeleição do Lula, isso com todos os limites do governo Lula, que nós podemos elencar aqui vários limites. É ainda a possibilidade do país não voltar para o abismo de vez, é a reeleição do Lula, é um grande desafio, e dentro desse grande desafio, a manutenção dessa frente amplíssima, né, que levou e conduziu a eleição do Lula em 2022. Eu acho que esse é o desafio, o grande desafio político hoje no Brasil, é a eleição do Lula, que por sua vez demanda o isolamento total da extrema-direita e a manutenção da atual frente ampla. Eu acho que esse é o grande desafio da nossa época no Brasil. Agora, quando você fala da frente amplíssima, e de fato ela foi bem ampla, verificamos fissuras nessa frente ampla, basta ver a correlação de forças no Congresso Nacional, ou seja, partidos que têm um pé em cada canoa, não é? No caso, especialmente de partidos ligados ao chamado Centrão. Do ponto de vista político, da mobilização popular, ou do sentimento popular, melhor dizendo, o que está pegando para a população? Veja bem, Marco, a inflação de alimentos com o Bolsonaro foi muito, muito maior que do governo Lula. Não estou negando que exista. Só que pegou na população essa história de que os alimentos não param de crescer com o governo Lula. Ou seja, já está na boca do povo isso. E não é somente uma questão de comunicação. É uma questão de falta de política, inclusive, né? Sabe? Então, é um governo que essa frente ampla, por ela ser amplíssima, diversa, heterogênea, e para mim, governar sobre frente ampla demanda a construção de uma ciência para se governar sobre uma frente ampla, né? Ela permite isso, né? Ela permite que os sinais que chegam na sociedade sejam trocados, sinais invertidos. O Haddad fala uma coisa, a Simone Tebet fala outra, né? Então, tudo isso afeta a governabilidade, tá? E também se torna um desafio de como governar o país sobre frente ampla. Então, como construir uma ciência para governar o Brasil numa frente ampla, né? Então é um desafio que, quando você vai ver, esbarra onde? Esbarra esse tipo de capacidade do país se comunicar com as pessoas, que é muito pouca hoje, né? A influência que a extrema-direita tem nas redes sociais é muito maior do que a nossa, por exemplo. Esse é um desafio nosso também, né? Com certeza as redes sociais jogam um papel aí estratégico nessa disputa política contemporânea. Elias, agradeço muito aí a sua participação no canal do YouTube China Global News. Foi uma contribuição importante e eu espero falar com você outras vezes. Quero voltar a falar com você com certeza. Foi um prazer, um forte abraço. Muito bem, e o canal do YouTube China Global News vai ficando por aqui. Trouxemos uma entrevista com o economista e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Elias Jabbour. E também eu peço que você se inscreva, curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e acompanhe as nossas redes sociais. O China Global News volta em uma próxima entrevista.